Cheguei em casa naquela sexta-feira à noite, exausto, após uma semana longa de trabalho. Alguns amigos haviam combinado de ir até minha casa, um lugar que eu havia alugado recentemente. A casa era simples, sem portão, apenas um muro que delimitava o terreno. Uma das coisas que mais me incomodavam era a janela do banheiro que dava de frente para a rua, sempre me causando uma sensação de vulnerabilidade. Entrei e fui direto tomar um banho, tentando me refrescar e me preparar para a noite de diversão que viria. Enquanto a água quente escorria pelo meu corpo, aquela sensação incômoda de estar sendo observado começou a crescer. Eu tentava ignorar, mas era impossível. Finalmente cedi à paranoia e olhei para a janela. E meu coração parou. Do outro lado do vidro, um homem me observava. Sua cabeça estava inclinada de lado, como se estivesse tentando me entender. Seus olhos eram frios e vazios, e seu sorriso era o sorriso de um psicopata. Dei um grito de puro terror, mas ele não se mexeu. Continuou ali, me encarando com aquele olhar perturbador. Saí do banho às pressas, meu corpo inteiro tremendo. Pensei em sair e confrontá-lo, mas a possibilidade de ele estar armado me fez hesitar. E se ele estivesse esperando por isso? Me vesti rapidamente. Minhas mãos ainda estavam trêmulas e logo ouvi as vozes dos meus amigos do lado de fora. Corri para abrir a porta e os fiz entrar rapidamente, trancando-a assim que todos estavam dentro. Entre eles havia um amigo que era policial e expliquei rapidamente o que havia acontecido. Ele imediatamente pegou sua lanterna e foi investigar lá fora. A tensão na sala era palpável enquanto esperávamos por notícias. Ele voltou alguns minutos depois com uma expressão séria no rosto. "Não tem ninguém lá fora", disse ele, mas o tom da sua voz não era de alívio. "Mas você tem certeza que viu alguém?" Eu balancei a cabeça afirmativamente, ainda sentindo o medo gelado no meu peito. "Tenho certeza. Ele estava me olhando bem de perto." Os outros tentaram me acalmar, dizendo que talvez fosse apenas minha imaginação ou algum vagabundo que já havia ido embora. Mas eu sabia o que vi. Aquele olhar, aquele sorriso, não eram de alguém comum. Passamos a noite tentando nos distrair, bebendo e conversando, mas eu não conseguia tirar aquela imagem da minha mente. A sensação de ser observado não me deixava. Cada sombra, cada barulho, tudo parecia uma ameaça. Depois que meus amigos foram embora, fiquei sozinho na casa novamente. O silêncio era opressor. Fui para o meu quarto, tentando me convencer de que tudo estava bem. Tranquei a porta e deitei na cama, mas não consegui dormir. Então, ouvi um leve arranhar na janela do quarto. Minha respiração ficou presa. Levantei-me devagar e, com o coração batendo forte, fui até a janela. Lá fora, na escuridão, vi apenas a sombra do muro. Mas a sensação de estar sendo vigiado estava mais forte do que nunca. Passei o resto da noite acordado com a luz acesa. Cada minuto parecia uma eternidade. Quando o sol finalmente começou a nascer, senti um pouco de alívio, mas o medo ainda estava lá. Os dias seguintes foram difíceis. Evitava usar o banheiro à noite e sempre mantinha as cortinas fechadas. Contei a história para outros amigos e familiares, mas a maioria achava que eu estava exagerando ou que tinha imaginado tudo. Uma noite, semanas depois, estava sozinho em casa novamente. Estava deitado no sofá assistindo TV quando senti aquela presença novamente. Virei a cabeça lentamente e vi, refletida na janela da sala, a mesma figura sombria. Ele estava lá, me observando exatamente como antes. Levantei de um salto e corri para a porta, mas quando a abri, ele não estava mais lá. Olhei ao redor, o coração batendo forte, mas a rua estava deserta. Voltei para dentro, tentando me acalmar, mas a sensação de ser observado não desapareceu. Até hoje, sinto que ele ainda está por perto, esperando. Não sei quem ele é ou o que quer, mas sei que aquele olhar nunca sairá da minha mente.
A sensação de ser vigiado me acompanha aonde quer que eu vá. Um constante lembrete de que, às vezes, o perigo está mais próximo do que imaginamos. Era uma noite de sexta-feira e eu tinha decidido dar uma volta para espairecer a cabeça depois de uma semana estressante de trabalho. A noite estava fria e calma, e o silêncio da cidade pequena parecia amplificado pela ausência de carros e pessoas nas ruas. Caminhei sem rumo definido, aproveitando a tranquilidade, até que me vi passando por um velho cemitério. O cemitério sempre me dava arrepios, especialmente à noite. Suas lápides antigas e árvores tortuosas projetavam sombras inquietantes sob a luz da lua. Tentei não dar muita atenção, mantendo minha mente ocupada com pensamentos aleatórios, mas algo naquela noite parecia diferente. Enquanto passava pelos portões enferrujados, ouvi um som que fez meu sangue gelar. João. A voz era fraca, quase um sussurro, mas era inconfundível. Parei imediatamente, o coração disparado. Olhei ao redor, tentando identificar de onde vinha o som, mas não havia ninguém ali. O cemitério estava vazio, apenas as sombras das árvores se movendo com o vento. João! A voz chamou novamente, desta vez mais clara. Meu instinto de sobrevivência entrou em ação e, sem pensar duas vezes, comecei a correr. O medo tomou conta de mim e cada passo que eu dava parecia ser engolido pela escuridão ao meu redor. Correndo o mais rápido que podia, senti como se algo estivesse me seguindo, mas não me atrevia a olhar para trás. Minhas pernas doíam e meu coração parecia que ia explodir, mas continuei correndo até chegar em casa. Tranquei a porta atrás de mim e fiquei parado por alguns minutos, tentando recuperar o fôlego e acalmar meu coração disparado. Minha mente estava em um turbilhão. Quem poderia ter me chamado? E como sabiam meu nome? Tentei racionalizar, dizendo a mim mesmo que poderia ter sido uma coincidência. Talvez alguém estivesse chamando outra pessoa, mas no fundo eu sabia que algo estranho havia acontecido. Na manhã seguinte, compartilhei a experiência com alguns amigos. Eles riram, dizendo que eu estava apenas impressionado por ter passado pelo cemitério à noite. Mas havia algo na maneira como falavam, uma inquietação escondida, que me fez pensar que eles também tinham suas próprias histórias para contar. Histórias que preferiam manter em silêncio. Os dias passaram e tentei esquecer o incidente. No entanto, cada vez que passava perto do cemitério, sentia um calafrio percorrer minha espinha. A sensação de estar sendo observado não me deixava. Até que uma noite, quando estava sozinho em casa, ouvi novamente a voz. João! Desta vez, o som vinha de dentro da minha casa. Meu coração disparou e fiquei paralisado por alguns segundos, tentando entender o que estava acontecendo. Peguei uma faca na cozinha, minha mente girando com medo e confusão. Fui de quarto em quarto, verificando se havia alguém, mas não encontrei nada. Finalmente, cheguei à sala e vi a figura sombria de uma mulher parada perto da janela. Sua presença era quase etérea, como uma sombra sólida. O medo me dominou e antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ela desapareceu, deixando apenas o eco de sua voz. Passei a noite em claro, incapaz de dormir. No dia seguinte, fui ao cemitério durante o dia, tentando encontrar alguma explicação. Caminhei entre as lápides, procurando qualquer sinal de que a experiência da noite anterior não havia sido apenas um pesadelo. Foi quando vi uma lápide com o nome Maria Antônia. Ao ler o nome, senti um arrepio. Havia algo familiar, algo que conectava aquela mulher à voz que eu ouvi. Lembrei das histórias que minha avó contava sobre uma mulher que havia morrido tragicamente e que, dizem, seu espírito ainda vagava pelo cemitério, buscando paz. Desde então, nunca mais passei perto daquele cemitério à noite. A experiência me marcou profundamente. E ainda hoje, anos depois, sinto um arrepio sempre que ouço alguém chamar meu nome no escuro. Nunca saberei ao certo o que aconteceu naquela noite. Mas uma coisa é certa.
Há coisas que não podemos explicar e, às vezes, o melhor que podemos fazer é correr. Cheguei em casa depois de um longo dia de trabalho. Tudo o que eu queria era tomar um banho, jantar algo rápido e relaxar no sofá. Enquanto abria a porta da cozinha, notei algo estranho na mesa. Um bilhete. Estranhei, pois moro sozinho e não costumo deixar recados para mim mesmo. Peguei o pedaço de papel e com uma caligrafia trêmula lia-se: "Estou te observando." Meu coração disparou imediatamente. Olhei ao redor da cozinha, tentando processar o que estava acontecendo. Revirei cada canto, abrindo armários, verificando atrás da geladeira e embaixo da pia. Nada. Respirei fundo, tentando me acalmar. Todas as portas estavam trancadas e não havia sinal de arrombamento. Quem poderia ter entrado? Fui de cômodo em cômodo, verificando cada janela e cada porta, mas tudo estava intacto. A sensação de ser observado era insuportável. Voltei para a cozinha, ainda com o bilhete na mão, e percebi que minhas mãos estavam tremendo. Liguei para um amigo, Rafael, que é policial. Ele atendeu no terceiro toque. "Cara, preciso da sua ajuda. Encontrei um bilhete estranho em casa e estou com uma sensação horrível", disse, tentando manter a voz firme. Rafael chegou em menos de 20 minutos. Revistou a casa inteira, mais meticuloso do que eu, mas também não encontrou nada fora do lugar. Ele tentou me tranquilizar, dizendo que poderia ser uma brincadeira de mau gosto, talvez alguém tentando me assustar. "Fique tranquilo, vou deixar uma viatura passando por aqui durante a noite", disse ele, colocando a mão no meu ombro. "E qualquer coisa, me ligue imediatamente." Depois que Rafael foi embora, tentei seguir com minha rotina. Tomei um banho rápido, mas a sensação de ser observado persistia. Era como se olhos invisíveis me seguissem por toda parte. Decidi pular o jantar e fui direto para o quarto, trancando a porta atrás de mim. Tentei me distrair com a televisão, mas cada som parecia amplificado, cada sombra mais escura. Quando finalmente consegui pegar no sono, fui acordado por um barulho no corredor. Parecia um sussurro, mas não consegui distinguir as palavras. O medo me paralisou por alguns segundos, mas criei coragem para abrir a porta do quarto e verificar. O corredor estava vazio, mas a sensação de que alguém havia estado ali era inegável. Voltei para a cama, decidido a ignorar qualquer som ou movimento. Cobri a cabeça com o cobertor, como se isso pudesse me proteger de qualquer coisa que estivesse lá fora. Na manhã seguinte, acordei com a luz do sol entrando pelas frestas da cortina. Fui até a cozinha para tomar café e encontrei outro bilhete na mesa. "Te avisei, estou te observando." A caligrafia era a mesma. Meu coração disparou novamente. Decidi que não poderia ficar em casa naquele dia. Peguei minhas coisas e fui direto para a casa de Rafael. Ele ficou preocupado ao me ver tão abalado e insistiu em voltar comigo para investigar mais uma vez. Revistamos a casa juntos e ele chamou um colega para nos ajudar. Não encontraram nada de novo. Todas as portas e janelas ainda estavam trancadas. Rafael sugeriu que eu instalasse câmeras de segurança, algo que eu imediatamente concordei em fazer. Nos dias seguintes, fiquei na casa de Rafael enquanto providenciava as câmeras e tomava outras medidas de segurança. Quando finalmente voltei para casa, com as câmeras instaladas e tudo monitorado, comecei a me sentir um pouco mais seguro. Durante algumas semanas, tudo parecia normal. Nenhum bilhete, nenhum som estranho. Mas a sensação de estar sendo observado nunca me deixou completamente. Um mês depois, estava revisando as gravações das câmeras, apenas por precaução, e vi algo que me gelou até os ossos. Na madrugada, uma figura encapuzada apareceu na porta da cozinha. Ficou ali, imóvel, por alguns minutos antes de desaparecer. O mais assustador, nenhum alarme soou, nenhuma porta foi destrancada. Era como se tivesse surgido do nada.
Desde então, nunca mais fiquei sozinho em casa. A sensação de ser observado, de estar sendo vigiado, tornou-se parte da minha rotina. E todas as noites antes de dormir, verifico as câmeras, esperando nunca mais ver aquela figura sombria, mas sabendo que ela ainda pode estar lá, em algum lugar, observando.